fala que são a favor da democracia, assim como você se diz a favor da democracia, estão dando o golpe aqui. Acaba de declarar que não vai ter mais eleições. Ele tá dando uma de Alexandre de Moraes. E os dois dão um golpe agora, nesse momento. Lula desapareceu. Onde tá Lula? E até o Trump reagiu contra. Mas o Lula sumiu, desapareceu, se escondeu. Rubio diz que Nicarágua vive ditadura após Ortega declarar fim de eleições. É isso mesmo. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que a Nicarágua vive uma ditadura e pediu ação da comunidade internacional. A declaração foi feita após o líder nicaragüense, Daniel Ortega, dizer que não haverá mais eleições no país. Segundo Rubio, isso mostra a verdadeira natureza autoritária dos governantes da nação. Ortega está no poder desde 2007 e, há anos, opositores denunciam fraudes eleitorais e a falta de liberdades civis. No domingo, ele descartou a possibilidade de eleições, dizendo que os opositores estão à espreita. Ele também anunciou que a Assembleia Nacional trabalhará para aprovar leis que ergam um muro, um bloqueio contra os golpistas e os traidores da pátria. Lula autoriza uso das Forças Armadas para apoio logístico das eleições. É isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou a atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026. Em decreto publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, o chefe de Estado conferiu o emprego da defesa para garantir a votação e a apuração, além de prestar apoio logístico durante o pleito. O TSE determinará os locais de atuação e o período pelo qual as Forças Armadas serão utilizadas, segundo o decreto. A medida é comum no sistema eleitoral brasileiro, sendo prevista na legislação eleitoral desde 1965. Lula pretende fugir dos debates e sabatinas. É isso mesmo. O presidente Lula avalia a possibilidade de não participar de debates e sabatinas durante a campanha do primeiro turno das eleições. Segundo integrantes da campanha, a medida é discutida sob o argumento de reduzir riscos à imagem do presidente e por dúvidas sobre o impacto eleitoral desses eventos. De acordo com a avaliação de integrantes do comitê de campanha, Lula já teria uma vaga praticamente assegurada em um eventual segundo turno. Nesse cenário, a participação em debates poderia expô-lo a ataques de adversários que usariam seu passado nefasto para desgastá-lo perante a opinião pública. Para os coordenadores da campanha, o petista não teria nenhum ganho eleitoral com um debate antes do primeiro turno. Milhões de brasileiros não aceitaram o resultado das urnas de 2022, não é por causa da fraude nas urnas, não. É porque nós percebemos que nós não podemos falar a verdade sobre o Lula. Nós fomos proibidos de falar, por exemplo, do círculo de amizade do Lula. Fomos censurados, tivemos perfis derrubados por dizer que o Lula era amigo de Maduro, que o Lula era amigo de ditador da Cuba, que o Lula é amigo dos maiores e piores e mais sanguinários ditadores do mundo. Pois é, Lula, como é que você vai fazer agora com Alexandre de Moraes não estando no TSE? Agora o Alexandre de Moraes não pode mais derrubar e censurar os perfis que falarem a verdade sobre você. E vamos ser sinceros, a situação sua agora é muito pior que em 2022. Os seus grandes amigos ditadores da América Latina estão dando golpe. É isso mesmo. Os seus amigos que você fala que são a favor da democracia, assim como você se diz a favor da democracia, estão dando o golpe aqui na América Latina. Se você não conhece, você precisa conhecer essa pessoa aqui, ó. Esse cidadão é o Daniel Ortega. Ele é o presidente da Nicarágua. Manda prender padres, manda prender freiras, censura a imprensa. E não é amigo recente, não, como você pode ver nas fotos. É um amigo de longa data do Lula. Eu digo longa data, assim, décadas e décadas de amizade. Aqui o Lula devia estar mamado na cachaça. Agora, eu quero que você preste atenção na última fala do amigo do Lula em relação às eleições da Nicarágua. Já quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas, pero que se olviden, aquí
no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. O amigo do Lula, Daniel Ortega, psicopata, ditador que manda prender padres e freiras e pastores, acaba de declarar que não vai ter mais eleições. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno. Preste atenção, ele tá dando uma de Alexandre de Moraes, só que eu respeito mais ele porque ele fala abertamente as suas intenções e o que ele vai fazer. Ele não usa subterfúgios de discurso de defesa da democracia. Ele tá falando abertamente que não vai ter eleições mais na Nicarágua. Dito isso, vamos pro próximo amigo do Lula. Esse aqui é um cocainômano, um narcotraficante da Colômbia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, inclusive, está sancionado igual a mesma sanção do Alexandre de Moraes, está proibido de entrar nos Estados Unidos. Ele também é um cara que veio aqui no Brasil defender a legalização das drogas, vai na ONU falar que o uísque faz mais mal que cocaína. Do lado do Lula, tenta legalizar drogas. E, aqui ó, isso foi nesse evento aqui que ele falou sobre a legalização das drogas. Mas tudo bem. Tengo que decir. Ele também disse uma fala. Teve uma eleição agora na Colômbia, o candidato dele perdeu, o candidato da direita venceu. Aí ele vai e fez esse discurso aqui essa semana. Tengo que decir Temos que dizer que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. que o povo da Colômbia elegeu como presidente Iván Cepeda, que é o candidato dele. Só que as urnas dizem o contrário. O Gustavo Petro está dando um golpe agora, nesse momento, na Colômbia. Como presidente a Iván Cepeda. Maravilha, né? E aqui, ó, grandes amigos do Lula. Será que nessas eleições nós vamos ser proibidos de dizer? O que eu quero mostrar para vocês? Esses dois psicopatas têm o mesmo discurso do Lula. É exatamente a mesma coisa. Defesa da democracia, são contra as redes sociais, tentam o tempo inteiro regulamentar e censurar as redes sociais. Dizem que a liberdade de expressão é um perigo para a democracia. Xingam o Donald Trump a todo momento. E os dois dão um golpe agora, nesse momento. O golpe está sendo dado tanto na Colômbia quanto na Nicarágua. E os dois são grandes amicíssimos do Lula, que nós fomos proibidos de dizer isso nas eleições de 2022. Agora, para concluir, eu quero pegar só esse trechozinho do Lula aqui, ó. Eu quero que você só assista isso aqui depois. Você tá liberado para fazer o que você... Cadê essa porcaria que não tá aparecendo? Você tá liberado para ir tocar sua vida, mas isso aqui eu quero que você assista. Vamos lá. Aqui é o Lula, na época que ele não tentava esconder a verdadeira face deles. Escuta isso aqui. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão num caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições, Lula? Então veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja. Preste atenção. Eleições não é tudo. Eu disse em Cuba, no Olha, Lula, seminário... eu estou perplexo de ouvir essa sua frase, a eleição não é tudo. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é base. A eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Se você entende... Por favor, Brasil, compartilhe isso aqui. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é base. É uma vírgula que pode ser retirada de acordo com o Lula. Então, para o Lula, a democracia não precisa de eleição. A eleição é apenas uma vírgula da democracia. A verdadeira democracia é quando a esquerda está no poder e não existe mais nenhuma voz dissidente, nenhum outro partido. Democracia para o PT é o que acontece em Cuba, em China, na Coreia do Norte. Compartilhe esse vídeo. Em 2022 nós fomos proibidos de falar isso. Agora nós temos Cássio Nunes no TSE. O Brasil precisa entender. Nós estamos lidando com um psicopata. E psicopatas sabem mentir. Mas graças à internet nós podemos restaurar a verdadeira face desse demônio. Lula desapareceu. Onde tá Lula? Por favor, gente, me ajudem a encontrar o presidente. O país ficou acéfalo, sem cabeça. Se bem que, pensando melhor, o Brasil já tá acéfalo faz tempo. Ou pior do que isso, tá sendo governado por uma cabeça ruim.
Mas me ajuda a encontrar o Lula, porque o amigo dele acabou com as eleições da Nicarágua, decretou uma ditadura e até o Trump reagiu contra. Mas o Lula sumiu, desapareceu, silenciou, se escondeu. Primeiro vamos pro fato. Um ditador subiu no palanque na América Latina e anunciou que o país dele nunca mais vai ter eleição. O mundo reagiu. E o governo brasileiro, aquele que se diz o grande defensor da democracia, até agora não disse uma palavra. Eu vou te mostrar o anúncio, a reação e o silêncio, que é a parte, gente, que mais fala. Domingo à noite, na festa de 47 anos da Revolução Sandinista, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com 80 anos, no poder desde 2007, fez a primeira aparição pública dele em 2 meses. E fez isso para anunciar o fim das eleições no país. Assiste aqui comigo ao que ele disse. Pero allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Gente, vocês entenderam? Ele falou que as eleições atrapalham, ele falou que as eleições podem ser usadas pelos golpistas contra a Nicarágua. Então vai acabar com as eleições. E não vai ter eleições. Ele fala em tom de comemoração. Essa aí, gente, é a etapa final de um processo ditatorial que já acontece há vários anos na Nicarágua. Com o apoio, adivinha de quem? De Lula, do PT. E eu fico pensando se a gente não vive um processo parecido. Porque a Constituição não vale mais por aqui. Bom, gente, em 2021, Ortega prendeu os adversários antes da eleição, tá? Aí, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, prender adversário antes da eleição. Depois, Ortega mudou a Constituição para transformar a própria esposa em uma correspondente e esticar o mandato para 6 anos. Você imaginou a Janja co-presidente? Vai ser presidente correspondente, né? Não co-presidente, porque ela vai governar viajando pelo exterior. Ou talvez a Janja vira co-presidente e o Alckmin vira a primeira-dama. Tá bom, deixa pra lá porque esse assunto é sério. Além disso, eles chamam aí os opositores de golpistas. O que aconteceu no Brasil? Agora Ortega aboliu a eleição de vez. Cada etapa parecia só mais uma medida, mas somadas, elas viraram o fim da democracia. O mundo democrático reagiu na hora. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele publicou um recado duríssimo pro ditador amigo do Lula. Ele disse: a administração Trump e a comunidade internacional não ficarão de braços cruzados enquanto a ditadura Murilo Ortega aprofunda a repressão em casa e fabrica instabilidade que ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. O compromisso de Ortega de abolir as eleições na Nicarágua prova a sua covardia e o medo da vontade do povo nicaragüense. E o Brasil, hein? Olha, gente, eu procurei nota de Itamaraty até a hora de gravar esse vídeo. Nada, nenhum comunicado, nenhum tweet. E antes que alguém diga que foi só falta de tempo, eu te mostro que isso é método. Em 2023, mais de 50 países assinaram uma declaração lá na ONU contra o regime de Ortega, citando execuções extrajudiciais, tortura, prisões arbitrárias. Lê aqui comigo o que dizia o documento aí, ó. Trata-se do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático. Assinaram Estados Unidos, França, Canadá, até o Boric, presidente de esquerda do Chile, que chama Ortega de ditador na cara dele. Mas e o Brasil de Lula, hein? O representante do Itamaraty ficou em silêncio na sala. Não assinou. Ou seja, quando até a esquerda do continente condena, o nosso governo olha para o chão e finge que não é com ele. Isso é conivência com violações de direitos humanos e mostra que Lula nunca foi de verdade democrático. O que me faz ter mais medo ainda do PT continuar no poder. Agora compara.
Esse é o mesmo Itamaraty que acha voz para tudo. Para brigar com Washington nas últimas semanas, ele tirou o megafone do bolso, nota atrás de nota, discurso atrás de discurso, mas para Nicarágua, aí, meu amigo, é mudez completa. Diplomacia também fala pelo que cala, não só pelo que fala. Quando o ditador é do time, o Brasil emudece. Foi assim com a Venezuela, é assim com a Nicarágua. O padrão tem nome. Para esse governo, democracia é argumento de campanha, é blá blá blá, é palavra ao vento, não é princípio. Isso mostra que Lula vai ficar pequenininho, 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 vai ficando pequenininho, pequenininho por essas posturas dele que não estão à altura do cargo. E talvez seja por isso, justamente, que Lula desapareceu. Ele encolheu e ficou pequeno demais para o tamanho do cargo e da responsabilidade de governar e representar o Brasil. Se você concorda, se você acha que o Brasil deveria ter voz contra qualquer ditador, deixa o seu like, se inscreve, que ajuda o canal a chegar a mais gente. E agora me conta aí, por que o governo que grita com os Estados Unidos ficou em silêncio e emudeceu diante do Ortega? Conta pra mim, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. E me conta se você tem medo também de que o Brasil siga o mesmo caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Segundo o Estadão, o governo não vai aplicar a lei de reciprocidade aos Estados Unidos, taxando também os produtos deles antes das eleições. Mas também disse nas entrelinhas, nos bastidores, a quem quisesse ouvir, que não vai negociar com os Estados Unidos antes das eleições. Claro, o Lula ele não quer piorar a situação dele ainda mais com a lei da reciprocidade antes das eleições, mas ele não quer melhorar a situação do Brasil com uma possível negociação com Trump antes das eleições. E isso escancara, meus caros, completamente a estratégia do governo Lula, que é de fazer com que o caos impere no Brasil em relação a essa questão comercial, para que ele culpe o Flávio e diga que o Flávio é o culpado de tudo, que ele é aliado dos Estados Unidos e que por isso a gente está nessa situação. Isso tanto é verdade que agora, segunda-feira, no dia 20, num evento do PDT ligado ao Lula, ele simplesmente desafiou o Rubio a vir ao Brasil apoiar o Flávio. Acredite se quiser, essa foi a fala do Lula. Eu vou ler aqui para vocês. Disse o Lula o seguinte, aspas, eu estou convidando quem quiser do mundo para vir às eleições, vir ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar e se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte aqui no Brasil um comitê para o Flávio, disse o Lula, pois a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia no Brasil. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte um comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Me parece que derrotar todos não é a melhor forma de explicar o que é uma democracia. Talvez a dele, talvez a do Brasil. Porque ela é realmente uma democracia que parece que coloca todo mundo num campo de batalha. Isso, claro, não é democracia. Democracia é quando você acolhe a todos. O Lula, ele está criando esse cavalo de batalha, essa trincheira absurda com os Estados Unidos, colando o Flávio no Rubio, porque ele quer ganhar as eleições. E para isso ele está jogando fora a economia do Brasil. Essa é que é a verdade. E mais, brigar com o Marco Rubio não é só burro do ponto de vista de que ele tem uma influência imensa na América Latina e uma carta branca para lidar com a América Latina pelo governo Trump. Mas é burro também porque muito provavelmente o Rubio seja o sucessor do Trump. Então o Lula está criando um problema não apenas para a economia atual brasileira, como para a economia e talvez até um problema político para o futuro do Brasil. Mas ele não está nem aí, porque certamente a única coisa que passa na cabeça do Lula, se é que alguma coisa passa na cabeça do Lula, é a eleição desse ano, é a possibilidade de que ele seja reeleito. Agora eu queria que você
você me respondesse uma pergunta sobre isso, mas antes eu quero te fazer um pedido. Quero que você se inscreva aqui no nosso canal, que a gente descobriu mais da metade das pessoas que acompanham aqui diariamente as minhas análises ainda não está inscrita. Então se inscreve, clica aí no botão de inscrição, é grátis, faça parte da comunidade aqui do canal. Bom, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que é possível você acreditar num candidato à presidência que simplesmente prefere destruir a economia atual, jogar fora a política futura, comprando briga com o Rubio e ser eleito? Eu não consigo entender alguém que pensa na sua campanha e a sua campanha é voltada não apenas contra o adversário, mas como o próprio Lula disse, contra todos. Alguém que é contra todos pode ser um bom presidente da República? Me responda isso. Como é que alguém que destrói a economia, não pensa na política no futuro, faz uma política ruim com os vizinhos, com um país da importância dos Estados Unidos, compra briga com todo mundo e diz que não, eu sou a democracia, eu sou a melhor opção para a democracia. Eu acho que a melhor opção para a democracia é aquele que evita a briga, não aquele que compra briga com todo mundo. Fica óbvio que o Lula não é a pessoa que ele diz que é, e que a democracia que ele canta existir no Brasil não é a que realmente existe, se é que existe. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir ligado nesse assunto. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.